Cássio Nunes Marques determinou nesta segunda-feira a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa do Instituto Atlas Intel. Observando que Mauro Cid recebeu pressões gigantescas, até com possibilidade de criar. E quais provas, né, Mauro Cid apresentou em sua denunciação? Que uma minuta sem assinatura, impresso, um papel impresso, aleatório. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Resultado de pesquisa Poder Data divulgada nesta segunda-feira cai como uma bomba no Planalto. É isso mesmo. O governo está perdendo a narrativa do caso Master e isso pode ser crucial para a definição das eleições presidenciais. É esse o precioso dado revelado pela pesquisa Poder Data entre os 54% dos brasileiros que afirmam ter tomado conhecimento do caso Master. 48% atribuem ao governo Lula a responsabilidade por ter permitido as irregularidades relacionadas ao escândalo da instituição de Daniel Vorcaro. Outros 32% responsabilizaram a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 20% disseram não saber quem seria o principal responsável. Para chegar ao resultado, o Poder Data realizou duas perguntas. Primeiro, questionou os entrevistados: você ficou sabendo sobre o caso do Banco Master, que incluiu acusações de fraude bancária, lavagem de dinheiro, compra de leis e corrupção? Em seguida, apenas para aqueles que declararam conhecer o caso, perguntou: quem você acha que foi o principal responsável por permitir as ilegalidades do Banco Master? A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 30 de maio a 1º de junho de 2026, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram realizadas 2.500 entrevistas em 166 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Enquanto isso, Nunes Marques suspende divulgação de pesquisa Atlas Intel com áudio de Flávio. Instituto não pode republicar pesquisas até que o TSE decida sobre reclamação do senador. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, determinou nesta segunda-feira a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa do Instituto Atlas Intel. A pesquisa apontou em maio queda de 5 pontos nas intenções de voto do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e com isso apenas a empresa não poderá mais manter os dados nos seus canais oficiais. A divulgação do levantamento ocorreu após o vazamento de um áudio de uma conversa do senador pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Para Cássio Nunes Marques, há indícios de indução para a contaminação das respostas, comprometendo a metodologia da pesquisa. Portanto, notícia que acaba de chegar, ministro Cássio Nunes Marques determinando a suspensão da pesquisa que apontava a queda de Flávio Bolsonaro. A divulgação aconteceu depois do vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, da conversa do senador pedindo dinheiro, portanto, ao banqueiro. Deixa eu chamar a nossa Marcela Matos, porque o partido que gerou, né, toda essa decisão, né, a decisão individual do ministro, que ainda deve ser levado a referendo do plenário do tribunal, em sessão possivelmente amanhã, mas é um pedido que é uma decisão que atende a um pedido do Partido Liberal, do PL, né, de Flávio Bolsonaro. O partido alegou ao Tribunal Superior Eleitoral que o questionário do Instituto tinha sido estruturado para induzir respostas negativas sobre o senador, criando uma narrativa acusatória, de acordo com o partido. Isso porque, das 49 perguntas, 8 envolviam diretamente o Banco Master. E
eram apresentadas na sequência, o que, de acordo com o partido, influenciaria a percepção dos entrevistados e não só mediria a percepção desses entrevistados. Deixa eu chamar a nossa Marcela Matos, porque no dia que foi divulgada a pesquisa, inclusive, nós conversamos com o porta-voz do Instituto. Nós questionamos sobre o áudio que foi usado nessa pesquisa, esse conteúdo, que, segundo o PL questionou, não podia ter sido usado na pesquisa porque não tem prova de autenticidade, mas é o áudio que foi divulgado e que gerou tanta repercussão, né? E que foi comprovada, sim, a autenticidade. E, de acordo com o diretor do Instituto, inclusive, essa metodologia já tinha sido usada, inclusive, em outras pesquisas e estava dentro da lei, dentro das regras eleitorais. O ministro Nunes Marques, neste momento, parece entender de forma diferente, né, Marcela? Pois é, Roberta, essa decisão realmente é, sim, com certeza comemorada dentro do PL e reflete sempre também o que a gente vê em várias eleições, essa disputa com as pesquisas eleitorais, né? Não é de hoje que o próprio PL trava esse embate, faz questionamentos às pesquisas e conseguiu agora, portanto, essa decisão do presidente do TSE, que acolheu esse pedido de liminar apresentado pelo Partido Liberal. Eu estava até rememorando aqui esse ponto crucial que foi ali de divergência, que causou mais descontentamento dentro do PL, que foi justamente a última pergunta do questionário, que é quando o Instituto de Pesquisa apresenta ao entrevistado justamente o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Worcaro. E diz esse trecho específico da pesquisa: convidamos você a avaliar o conteúdo do seguinte vídeo. Por favor, segure o botão para começar, arrastando para a direita quando estiver avaliando de forma mais positiva e para a esquerda quando estiver avaliando de forma mais negativa. E foi neste áudio que Flávio Bolsonaro pedia dinheiro para Daniel Worcaro patrocinar o filme em homenagem a Jair Bolsonaro. E segundo o PL, ao mostrar esse áudio, havia ali uma espécie de indução ao entrevistado para que ele contestasse a atuação do senador e que isso, de tabela, gerasse então uma avaliação negativa nessa pesquisa de intenção de voto. Então, o que temos agora é o próprio presidente do CE acatando ali, em parte, esse pedido do PL. Ele abre prazo também para o próprio Instituto de Pesquisa dar mais explicações, mas é como você disse, Roberta, a época da divulgação dessa pesquisa, que mostrou sim um tombo de Flávio Bolsonaro depois da divulgação desses áudios, né, dessas conversas com Daniel Worcaro, o que eles explicam é que não houve nenhum tipo de indução, que inclusive essa última pergunta do vídeo foi apresentada, ela foi propositalmente colocada ali como o último questionário, justamente para não afetar as respostas anteriores, e que essa é uma medida que já vinha sendo usada também em outros levantamentos. Mas fato é que, pelo menos nessa eleição, e a gente já vê também, né, uma guerra ali jurídica por parte do PT e também por parte do PL questionando ações de adversários, pelo menos nessa, em relação a esse Instituto de Pesquisa, realmente o presidente do TSE acabou acatando de maneira liminar, de maneira parcial também, esse pedido do PL, e agora então fica aberto esse prazo para o próprio Instituto, a própria Atlas, se manifestar sobre essa decisão. Roberto. E a nova aposta bolsonarista para tentar livrar o ex-presidente da cadeia. Aliados de Bolsonaro apostam em revisão criminal para anular condenação por golpe de Estado, amparados-se em voto de Luiz Fux. Wellington Barros. Pitoli, trago agora uma matéria da Veja, publicada ontem, diz o seguinte, vou ler aqui na íntegra, tá? Abro aspas. Temos absoluta convicção da inocência do presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual, primeiramente, esperamos sua absolvição das acusações. Fecho aspas. A frase do senador Rogério Marinho, coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, parece extemporânea, mas refere-se, na verdade, à mais nova aposta da direita para tentar livrar o ex-presidente da cadeia. O comentário do líder da oposição evidencia sua expectativa sobre a ação de revisão criminal que é
defesa do capitão apresentou ao STF no início de maio, pedindo a anulação de todo o processo que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. À época da chamada Vaza Jato, escândalo com origem no vazamento de um acervo gigantesco de mensagens que desnudou a atuação da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, segundo a apuração em conluio com o então juiz da 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro, ficou famosa a frase "In Fuchs we trust", em Fux confiamos, em tradução do inglês, escrita por ele ao procurador Deltan Dallagnol. Tratava-se de um trocadilho com o lema nacional dos Estados Unidos, "In God we trust", que é "Em Deus confiamos". Depois de Dallagnol relatar a Moro uma conversa reservada com o ministro Luiz Fux, em meados de 2016, onde teria ouvido que a Força-Tarefa poderia contar com ele para o que precisasse. A crença em Fux voltou a se fazer presente nesse contexto da revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que pese a relatoria do caso ter ficado com Cássio Nunes Marques. O Código do Processo Penal estabelece que a revisão criminal só é cabível quando a sentença for contrária ao texto da lei penal ou às provas, como no caso de depoimentos ou documentos comprovadamente falsos, ou se surgirem novas evidências de inocência do condenado. Em suas 90 páginas, a ação dos advogados do ex-presidente não traz qualquer elemento inédito. A Veja, Rogério Marinho, disse que os pedidos se sustentam não apenas na fragilidade do conjunto probatório, mas também em graves questionamentos sobre o devido processo legal, a competência do julgamento e a condução de determinados atos processuais. E lembra de divergências públicas manifestadas por ministros da Corte, como o ministro Luiz Fux, que reconheceu excessos e inconsistências em postos relevantes dessas ações. Ao apresentar o seu voto à primeira turma no Supremo durante a ação da trama golpista, o único a divergir das condenações a Bolsonaro e às autoridades apontadas como integrantes daquele chamado núcleo central da tentativa de sublevação, Fux ressaltou que, depois de já ter julgado milhares de ações, o magistrado deve ter a humildade judicial de evoluir e reconsiderar. Por isso, passaria a pedir vista dos processos por tentativa de golpe de Estado na investida contra os 3 poderes em janeiro de 2023, dar seguimento a recursos contestatórios de defesa e aceitar revisões criminais. O Rogério Marinho declarou mais uma informação importante aqui à Veja. Abro aspas. Portanto, existe sim a possibilidade de êxito, seja parcial ou integral, especialmente diante da necessidade de restabelecimento das garantias constitucionais e da imparcialidade que devem nortear qualquer julgamento em um Estado democrático de direito. Fecho aspas. Vamos ouvir. Obrigado, Barros. Quero ouvir Olavo e Walter sobre essa questão da revisão criminal. Começa-se a depositar uma esperança. Eu confesso, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, que durante o final de semana, diante dessa informação, Olavo, Walter, sabe aquela história, deixa quietinho, porque vai que avança, né? Vai que o negócio prospera, vai que vem fruto dessa árvore aí, mas entendo que a gente precisa discutir a informação, e a informação está rodando, é final de semana com matéria, Veja, Rogério Marinho, enfim, que coordena a campanha do Flávio, né? Sabe muito, uma pessoa serena, uma pessoa muito inteligente, Rogério Marinho, e num veículo como a Veja, que tem mostrado, inclusive foi uma conversa nossa antes de a gente entrar no ar aqui, que hoje é muito mais Kassab do que Lula, né? A gente tem percebido isso na Veja, nos posicionamentos, acho que é importante ouvir. Mas tecnicamente, Olavo, a gente pode nutrir alguma esperança em Fux? We trust, a gente pode confiar no Fux? Isso pode mudar alguma coisa? É a justiça, né? A justiça brasileira, né? Não existe uma causa ganha, não existe uma causa perdida enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença. Isso é um fato. A revisão criminal se impunha, tinha que acontecer, precisava acontecer. Ela ataca, essa revisão criminal ataca desde a competência do julgamento por uma turma, quando deveria ser pelo pleno, ataca o tipo de prova que foi utilizado, se nós lembrarmos das pressões que ocorreram em relação ao Mauro Cid. Recorda, amigo ouvinte, das pressões. Olha, beleza, se você não fizer uma delação,
processaremos você e sua família, processaremos sua filha. Bom, se isso não é pressão, não existe mais. Até hoje lembramos de um comparativo entre a delação de Mauro Cid e algumas questões que envolvem a delação de Vorcaro, observando que Mauro Cid recebeu pressões gigantescas, até com possibilidade de criar. E quais provas, né, Mauro Cid apresentou em sua denunciação? O quê? Uma minuta sem assinatura, impressa, um papel impresso, aleatório. Enfim, há possibilidade inclusive pela mudança do cenário político-judiciário. Olha que expressão triste, quando o judiciário deveria ser somente técnico. Olhos vistos, nós temos uma desestruturação dentro do judiciário. Dentro nós temos Toffoli, nós temos o próprio Alexandre de Moraes moralmente comprometido com a questão do Master, a atuação desses ministros, a atuação de Gilmar Mendes para tentar retirar o relator do Banco Master da sua função. Existe toda uma reconfiguração dentro do STF, existe o desgaste de Lula, que era o maior interessado em tudo o que aconteceu, em todo esse processo, essa reconfiguração, e é triste dizer, dói, eu imagino que para o Walter também, operador de direito, ver questões políticas atuando dentro de um tribunal como o STF. Ok, o STF é um tribunal político, mas não político partidário. Né? Não político partidário, e se comporta como um tribunal político partidário. Essas reconfigurações alimentam a possibilidade de um julgamento, dessa vez, amigo ouvinte, justo. Dessa vez baseado em provas de verdade, não em suposições, não em ilações político-partidárias, como aconteceu dentro do processo de Jair Bolsonaro. Ou seja, pela incompetência dos julgadores, eu falo da incompetência técnica aqui, como também pelo quadro probatório, que era absurdo, de ínfimo. Olha, Walter e Olavo, eu passo para você, Walter, com uma dúvida com relação a Nunes Marques. Conversando com um importante advogado criminalista, que tem muita informação sobre o caso Vorcaro, ele se preocupa muito com a situação do ministro Nunes Marques. Isso é uma fala importante de um bastidor que deve vir à tona, mais dia, menos dia, que se preocupa muito com a situação do Nunes Marques. O motivo pelo qual, eu não sei. Mas ele alega uma preocupação com relação à situação desse ministro. Mais do que Moraes, ele diz, pode ser. Mais do que Moraes? Mais do que Toffoli? Ou seja, nós temos hoje essa questão da revisão criminal, uma esperança em Fux, uma esperança no que teve em tempos de Vaza Jato, mas quem está com a caneta na mão, como irá ou como poderá proceder diante do que tem ou não tem? Eu não sei. Nessa relação com o Master. Eu repito, eu não sei. Mas a gente precisa entender o seguinte: olha o tamanho da pressão sobre Nunes Marques agora. Walter, a gente não pode descartar. Imagina Nunes Marques com a possibilidade de anular tudo agora, antes de uma convenção partidária, anulando tudo e dando o quê? A possibilidade de Jair ser o nosso candidato? Porque passa a ser palpável. Não tem convenção. As convenções podem acontecer até meados de agosto. A gente está falando de algo que tem tecnicamente tem toda a possibilidade de acontecer, tecnicamente. Mas tem esse fator político que pode fazer com que Nunes Marques venha agir de um jeito ou de outro jeito, mediante o que ele sabe e a gente não sabe. Walter. Eu não acredito, me perdoem, nesse caso, a desesperança em relação a esse fio, né? Essa tênue luz que muitos de nós precisam
necessariamente para continuar caminhando, se agarrar, porque eu me lembro de um ensinamento de Maquiavel que tem quantos anos aí? 300 anos, 200 e tantos anos, não sei. Ninguém respeita os fracos. Nós precisamos nos impor pela eleição. Essa eleição é a eleição mais importante da história do Brasil e decisiva para o nosso direito como direita de existir. Porque o que foi criminalizado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo STF foi o direito à direita de existir. O que ele falou agora no Gilmar Palusa, e por incrivelmente continua falando, e continua ministro, é exatamente isso. Eu tenho profunda admiração pelo senador Rogério Marinho, acho um dos melhores quadros da direita brasileira. Mas está falando para nós, dentro da nossa bolha, aquilo que a gente quer ouvir, que a gente quer escutar, e eu sempre digo, gente, não nos enganemos assim. Não é que o ministro, que o senador queira nos enganar, mas nós próprios, né, com essas coisas, porque se a gente não ganhar essa eleição, acabou para nós. Essa é a eleição mais importante da história, porque aí sim será a oportunidade de fazer um processo de indulto, um processo de anistia, uma concertação dos poderes. Como disse o Olavo, eu também sou um operador do direito, fui convidado, inclusive, agora, dia 2 ou 3 de julho, para ir à Faculdade de Direito lá de Bagé, para falar sobre erros judiciários. Eu vou falar sobre o processo que Voltaire celebriza num livro que se chama o Tratado sobre a Tolerância, que era num momento desse, em que o judiciário foi tomado por ideologia, no caso era uma crença religiosa, e que, como diz Voltaire, não importavam as provas, eles tinham convicções e isso bastava. Tecnicamente, a revisão judicial aí é possível, mas nesses casos que nós temos sido envolvidos pela tomada ideológica, política, como disse o Olavo, ideológica do judiciário, não há técnica, não há garantia, não há mais nada para nós, eles fazem o que eles querem. E não existe, não há defesa técnica possível. Eu me lembro um dia que nós recebemos aqui o colega advogado do presidente Bolsonaro, que lançou mão de uma frase que é atribuída a Napoleão Bonaparte, que a vitória pertence àqueles que mais lutam e lutam por mais tempo. É fato isso que o Olavo disse, até o trânsito em julgado da ação, tudo pode acontecer, e Lula é a prova disso. Tinha sido condenado em 1º grau, em 2º grau, e daqui um pouco mais em sede de embargos. Lá no STF se mudou tudo e se o reabilitou. E as outras circunstâncias, a gente sabe quais são, inclusive quem o reabilitou. Então, nesse aspecto, claro, tudo é possível, mas eu não creio, nesse momento, que nem o ministro Nunes Marques vá ter a envergadura moral para peitar tudo isso que foi feito, porque ele não se sente respaldado exatamente porque, politicamente, nós estamos perdendo nesse momento. Quem domina o cenário são esses outros todos, que fazem o que querem, impunemente, inclusive contratos como esse aí que nós estamos falando, 130 milhões de Itaiaiá, essas coisas todas que fossem em qualquer outro tempo, não seria Bolsonaro que estava preso, seriam esses outros. Então, eu, infelizmente, sou cético com relação a isso. Eu acho que as nossas energias têm que estar voltadas em eleger bons senadores, bons deputados, eleger Flávio Bolsonaro e, a partir dali, ter condição de construir politicamente as etapas seguintes, que vão redundar no saneamento do Brasil e a gente superar essa ditadura que está posta aí. Na redemocratização do Brasil, como eu vi o meu amigo Felipe Pedri falar essa semana num podcast, o Brasil precisa ser redemocratizado, porque nós vivemos a ditadura, nós vivemos um regime que tem exilados e que tem um braço armado a serviço de um partido político. E nessa condição que nós estamos hoje, Pitoli, eu, infelizmente, ainda não acredito que a revisão criminal seja possível. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!